Será que a verdadeira alegria existe? Será que ela pode ser alcançada? Ou é relativa de pessoa para pessoa? Na dúvida ou desinteresse, muitos criam as suas próprias interpretações e até concluem que tudo é relativo. Existem aqueles que acreditam que a alegria está em ter tudo o que a mente desejar. Ter carros luxuosos, as melhores roupas, ser uma pessoa famosa ou ser alguém que está acima da maioria. A verdadeira alegria é poder curtir uma vida sem compromisso, de qualquer jeito, sem regras, viver sem ter que prestar contas, festejar, se embriagar, experimentar de tudo, não se preocupar com nada, pois acredita que só assim é uma vida livre. Afinal, existe uma verdadeira alegria? Se existe e dá para alcançá-la, quanto custa? É sobre isso que falaremos, mas antes precisamos saber que alegria e felicidade não são a mesma coisa. Felicidade é um estado de espírito, enquanto alegria é um sentimento momentâneo. Mas nesse vídeo focaremos sobre a alegria, enquanto a felicidade é um tema para um outro vídeo. Como foi dito antes, a alegria é um estado momentâneo que depende ou acontece de acordo com a circunstância. Mas, apesar da alegria ser algo bom, infelizmente existe uma falsa alegria, semeada pelo inimigo. É como o joio e o trigo, que até são bem parecidos, mas, se bem observados, não são a mesma coisa. Então chegamos à seguinte conclusão, que existe dois tipos de alegria, uma verdadeira enquanto a outra é falsa. A falsa alegria é aquela que acontece somente de aparência. Esta alegria ela só serve para agradar a cobiça dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Infelizmente, muitos estão sendo levados por essa falsa alegria. É como o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, plantada lá no jardim do Éden. A árvore era boa de se comer, era agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Esse tipo de alegria é uma estratégia de Satanás para tentar o homem e levá-lo a pecar. Esse tipo de alegria ela vem como uma falsa boa aparência, porém com a finalidade de nos separar de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 22, Paulo nos alerta a fugir de toda a aparência do mal. É verdade que nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isso acontece porque Deus não se compactua com o pecado e o Espírito Santo não habita no meio da imundícia. Muito pelo contrário, ele diz: sede santos porque eu sou santo. E é por isso que é muito bem ilustrado quando falamos que as trevas não pode fazer comunhão com a luz. A falsa alegria faz do homem cobiçar de tudo que a sua mente deseja. A partir daí, o homem começa a trabalhar duro para conquistar tudo o que quiser, mesmo que isto custe a sua honestidade, integridade e moral. Enquanto conquistam tudo o que querem, não conseguem mais desfrutar dessa alegria, ainda que momentânea, porque o resultado só lhe trazem dor, insegurança, tristezas, problemas socioemocionais, perda de confiança, desconfiança e a amargura começa a berrar em sua cabeça. Ao se deitar, um pensamento estranho invade a mente e parece que tudo não faz o menor sentido. Antes queria ter tudo o que não tinha. E agora que tem tudo o que desejou, todas as coisas se tornaram enfadonhas e já não há mais novidade em sua vida. Existem aqueles que passam a vida toda para conquistar as coisas que sempre sonhou, mas quando a velhice chega, são capazes de doar tudo e toda a sua riqueza pela saúde que perdeu ou pela família que sempre deixou em segundo plano. Porém, já é tarde demais, o tempo passou e não volta mais. E o que lhe resta é aguardar a fadiga da vida e a morte. É por isso que muitos, quando atingem o auge, percebem que a alegria terrena e mundana ela é fantasiosa, só traz decepção, é como esconder a sujeira debaixo do tapete, até que uma hora até a casa cai. E então, cansado da dor, começa a desejar a morte, e enquanto ela não chega, ele caminha a passos largos. E alguns até chegam ao ponto de tirarem a própria vida. Esse fato na Bíblia não chega nem a ser novidade. O grande sábio Salomão escreveu sobre isso. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3 ao 11, diz o seguinte: depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e enchi de
plantei árvores frutíferas de toda a espécie, construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gados e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. A falsa alegria ela é mesmo decepcionante. Mas, apesar de tudo, existe a verdadeira. A verdadeira alegria. Talvez você já deve ter escutado esse hino. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É por isso que a verdadeira alegria só pode ser desfrutada mediante a decisão de aceitar o plano da salvação, criado e executado pelo próprio Criador, mediante a seu Filho Jesus Cristo e aperfeiçoado na pessoa do Espírito Santo. Mas talvez você se encontre na posição de ser uma pessoa que já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas parece que ainda assim não consegue desfrutar de uma alegria verdadeira, e assim como o povo hebreu no deserto, ainda que liberto, sempre volta aquela vontade de retornar ao Egito. Podemos refletir melhor ainda ao examinar as Escrituras em Lucas capítulo 10, onde Jesus havia de ir a diversas cidades, mas antes ele designou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 para anunciar acerca do reino de Deus. O tempo passou e os discípulos retornaram. Estavam alegres pelo fato do que havia acontecido em suas jornadas e que em nome de Jesus até os demônios se submetiam. Mas Jesus surpreende os discípulos com algo ainda maior, que na verdade não deveriam se alegrar pelo fato de os espíritos vos sujeitarem, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Aleluia! E aqui entra o ponto importante acerca da alegria, que é ter o nome escrito no livro da vida. A passagem nos remete a também entender uma realidade nos tempos atuais, onde as pessoas fazem de tudo para Deus e depois ainda assim não conseguem entender a verdadeira alegria. E o fato que a verdadeira alegria não se trata do que fazemos para Deus, e sim do que Ele fez por nós. É por isso que Cristo quis apresentar a alegria da salvação. É saber que posso desfrutar na terra momentos bons e ruins e ainda assim poder chegar à noite, deitar e dormir tranquilo, saber que pode viver sem medo da morte, porque a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Essa alegria é a verdadeira, pois ela só caminha ao lado daquilo que é justo, honesto e que não fere a vontade de Deus. Essa alegria é aquela que não se abala facilmente, faz permanecer em consciência limpa e em comunhão com Deus. O interessante é que o contraste aconteceu em um episódio da vida de Davi, onde um dia ele decidiu degustar da falsa alegria, passeando ociosamente pelo terraço do palácio, onde avistou Batseba, uma linda mulher, que naquele momento se banhava. Agora você já sabe, cobiça dos olhos. Mais à frente, Davi comete um adultério, e aqui você também já sabe, desejos da carne. Depois dessa trama toda, Davi arma um plano para que Urias, marido de Batseba, morresse na guerra, ou seja, sobreva Davi. Mas Davi se arrependeu, clamou para ter de volta a verdadeira alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Essa alegria, embora seja boa,
E melhor que a alegria terrena, que é de aparência e passageira, é apenas uma pequena parte do que se desfrutará na vida eterna. E quanto custa? Não custa nada, porque Cristo já pagou por ela na cruz. Entretanto, todos que querem essa alegria devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, que em breve, muito em breve, voltará para buscar a sua igreja.